E o tema desse mês é vão e façam, né? Ou ide. Ide e pregar o evangelho. Ide, vão e façam aquilo que o nosso Deus mandou a gente fazer, não é verdade? Então eu quero pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração, iniciando essa série linda, tremenda, que vai mudar a nossa mente e vai incendiar o nosso coração, amém? Jesus não precisava das melhores pessoas, ele precisava das pessoas certas, amém? Essa igreja não precisa das melhores pessoas, das mais capacitadas, ela precisa das pessoas certas. E você é a pessoa certa que Jesus escolheu. Amém? Tem aqui exatamente o percentual de pessoas que Gideão precisava para vencer e para romper, para libertar Israel de um cativeiro de idolatria, de escassez, de roubo dos midianitas. Vocês entendem isso? A nossa cidade, ela vai ser tremendamente impactada pela ação da nossa igreja. Deus tem prometido as nações para nós. Deus tem prometido, e é claro que um movimento grande sempre começa de um movimento pequeno, dentro do coração de um homem e de uma mulher. Sabia disso? E a palavra do Senhor foi muito incrível de trazer para nós que o Senhor Jesus, já glorificado, deu uma ordem para os discípulos e falou assim, ó, vocês fiquem ali até que vocês sejam revestidos de poder. E vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém. Nilópolis é a nossa Jerusalém. Tanto na Judeia, Samaria e os confins da terra. Amém? Nilópolis não precisa de todos os melhores, das melhores pessoas. Nilópolis precisa das pessoas certas. Vira para o teu irmão com uma voz profética e diz assim, você é a pessoa certa. Aleluia, você nasceu para esse tempo. Você nasceu para esse tempo. Você é uma mulher, você é um homem levantado para esse tempo. Amém? Glória a Deus. Quando o Senhor te desejou na eternidade, e de acordo com o Salmo 139, disse que Ele te formou no ventre da sua mãe, como o ventre da sua mãe foi um portal profético para trazer você à face da terra. Ele disse que formou você de uma forma incrível, de uma forma maravilhosa, de uma forma que é assustadora para manifestar a glória dEle. Você entende isso como um milagre, o milagre da vida, o milagre da existência, e que só onde você na face da terra nunca houve ninguém como você antes e nunca haverá alguém como você. Amém? Você é único, específico, especial no plano de Deus, no plano eterno do Senhor. Então, não vai haver outra pessoa que vá fazer aquilo que você tem que fazer. Amém? Aquilo que Deus te deu é só teu. Não adianta querer passar de mão para se livrar da responsabilidade, né? Glória a Deus. Não adianta você pegar o dom e o talento e os comissionamentos que Deus colocou nas suas mãos como uma batata quente, como uma bomba relógio, que você fala assim, eu não dou conta disso, deixa eu passar para lá. Não tem, amados. Na brincadeira de Jesus, não tem esse negócio de passar para o lado para o coleguinha. É responsabilidade. E se você enterrar, se você jogar a batata, se você jogar a bomba para lá, ela vai explodir, sabe aonde? Naquele grande dia, quando você estiver de frente com o cordeiro, ele vai falar assim, olha, eu não conheço você. Eu confiei coisas do meu coração e você não deu o devido valor, você não deu a devida importância para aquilo que eu reservei exclusivamente para você, porque eu te amei, eu te desejei, eu te trouxe para a face da terra e eu comissionei a você a participar junto comigo em parceria com uma grande obra para a salvação de muitas pessoas. Amém? Para aumentar a minha família. Fala assim, Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Amém? Então, diz para o seu irmão e para a sua irmã, vão e façam.
Aleluia. Vem Espírito Santo nessa noite e traz uma consciência poderosa. Ativa-nos, Senhor. Ativa-nos. Ativa de dentro para fora, Senhor. As palavras de um ser humano, seja um homem ou uma mulher, não produzem transformação, não produzem convencimento. Somente a palavra do Senhor produz mudança. Somente a voz do Espírito, através da Logos, produzindo uma rema dentro de nós, é que produz mudança. Os nossos argumentos não mudam as circunstâncias. Ah, Deus, as nossas palavras de convencimento, as nossas estruturas de narrativa não fazem o ser humano aderir ao teu plano, mas o teu Espírito, Senhor, leva um homem e uma mulher ao chão, em lágrimas, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu reconheço a necessidade do teu coração de amor por salvação pelas almas, e eu sou parte da solução. Eu sou um canal de salvação, eu sou um canal de cura, eu sou um canal de libertação. Você pode levantar a sua mão e você pode já dizer isso: Senhor, conta comigo. Senhor, eu faço parte da solução do mundo. Eu faço parte porque eu recebi de graça. Eu vou botar, sim, Senhor Deus, as sandálias da preparação do Evangelho da Paz e levar essa mensagem por todo lugar que eu for. Eu não vou me envergonhar do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação dos homens, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Essa é a mensagem mais poderosa que você vai ouvir nessa vida, amados. Meu Deus, dinheiro nenhum compra a satisfação de saber que você faz parte do plano eterno de Deus. Nenhuma posição social, nenhum dinheiro, nenhuma amizade, nenhuma satisfação terrena vai trazer para nós um regozijo tão profundo e um contentamento e um sentido na nossa vida do que a verdade do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, que é, na verdade, a palavra base, que é uma questão de obediência. Vão e façam. Mateus 28, versículo 19. Aleluia. Nós fomos levantados por Deus nesse tempo. O Senhor tem uma missão para nós. Então, nós não podemos, amados, buscar missões que estão fora do plano de Deus para nós. Aleluia. Nós precisamos ser ativados pela verdade. Precisamos ser ativados pela única coisa. Amém? Existe um vídeo que eu gosto muito para falar com as solteiras, chamado A Parte Que Falta. É de uma psicóloga, é um livro, na verdade. Quem conhece? A Parte Que Falta, né? E eu gosto muito de orientar as solteiras em relação a relacionamentos com esse vídeo. Há muitos anos, né, eu já utilizo esse vídeo, e esse é um livro, e diz que sempre que alguém não é inteiro em si, não tem a sua identidade, ele sempre vai ficar com um vazio dentro de si e vai buscar em outra pessoa uma parte que falta nele. Só que ele sempre vai continuar se sentindo incompleto, porque a outra parte na pessoa também é incompleta, porque não achou-se em si e não achou-se no seu Criador. Então, sempre os relacionamentos entre nós serão incompletos, amados. Serão falhos. Não haverá satisfação nem no casamento, embora o casamento seja um espelhamento da glória de Deus, da relação de Cristo da igreja. Não há completude e satisfação 100% plena na alma, na existência, no espírito humano, numa relação de homem e mulher, ou de amizade, ou de discipulado, ou de o que quer que seja. A única plenitude de satisfação está em estar unido com Cristo. Amém? E essa parte que falta, tem uma parte 2 que se chama o grande que é tipo assim: descobri que eu não vou me completar em ninguém, né? Que a parte que sempre tentava se encaixar era falha, era uma parte que sempre trazia faltas também. E essa palavra diz para nós a grande comissão, e alguns pregadores, né, usam de frases espelhos de impacto, né, para dizer: temos a grande comissão ou temos a grande omissão. Isso é uma verdade muito grande, né? Nós temos visto hoje em dia que a igreja tem se acomodado num lugar de omissão muito grande.
aonde a comissão ficou pequena diante dos desejos, das cobiças e dos interesses das nossas agendas. Você percebe isso? Isso é muito forte, né? Muito forte. Vamos ler o versículo. O Espírito Santo vai iluminar o nosso entendimento, mas eu já quero deixar para você o título dessa mensagem. Pode botar aí no YouTube, vamos fazer uma capa bem bonita, que diz assim: uma vida velha numa agenda nova. Não cabe uma vida nova numa agenda velha. Diz para o seu irmão assim: muita gente está segurando um planner, está segurando uma agenda nova e dizendo assim: esse ano vai ser diferente, mas ainda tem uma vida velha. Mas nós, que somos novas criaturas, amém? Todos aqui somos nascidos de Deus, somos filhos de Deus, temos uma vida nova em Cristo. Mas muitos de nós estamos querendo ter a vida nova, tentando enquadrar essa vida nova numa agenda velha. A palavra do Senhor diz assim, versículo 19 e 20 de Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a palavra do Senhor está dizendo para nós que você nunca vai estar sozinho na ordenança que Deus te deu. O Espírito Santo, ele vai estar fazendo tudo através de você, quando ele faz em você primeiro. E quando você ouve a voz do Senhor e obedece a voz do Senhor, você anda nos passos do Senhor. Agora, sabe o que é incrível? João 17 vai dizer assim, Jesus falando com os discípulos: a palavra que recebemos é a que nós damos. E é essa palavra que foi revelada. Jesus fala: a palavra que tu me deste é a palavra que vocês recebem. Hoje em dia, as pessoas querem muito ser canal de Deus, ser voz de Deus, querendo impactar a vida das pessoas, querendo que as pessoas recebam um ensinamento, querendo pregar o evangelho, querendo ensinar a palavra, sem aprender a ouvir e receber primeiro a palavra que Ele dá. A palavra que Ele dá. Muitos querem ler um texto e dizer muitas coisas, e dizer que sabem muitas coisas, mas não querem falar daquilo que receberam primeiro para a sua própria vida. Mas só tem autoridade aquilo que você vive. Só tem autoridade aquilo que tem autoridade primeiro na sua vida. Só tem autoridade aquilo que é uma obediência. Se você vai pregar sobre obediência, você tem que obedecer primeiro. Se você vai pregar sobre o poder de Deus, você precisa viver o poder de Deus primeiro. Porque você vai precisar falar daquilo que tem recebido, porque Jesus deixou esse modelo. Amém? Você não pode falar daquilo que você não recebeu, senão é uma informação sem vida, e uma informação sem vida não produz transformação. Amém? Essa palavra aqui diz para nós que nós temos uma ordem de Jesus. Quando você era criança pequena lá em Barbacena, como é que era? Se o teu pai, tua mãe, ou tua avó, ou quem te criou, dava uma ordem para você e você não cumpria, o que acontecia? Tinha uma consequência, não é? Na minha casa, o cinto cantava. Cantava, fazia lírico, fazia funk, fazia ópera, fazia samba, fazia tudo, amados. Era o que dizem, vocês vão lembrar, a correia. Meu pai pendurava assim, ó, e falava assim: aqui é a psicologia. Psicologia está escrita aqui, ó, psicologia. Havia muitos exageros, é óbvio, né? Na geração passada, muitas violências, muitas ações desmedidas, porém, havia muito posicionamento. Negócio de desrespeito não tinha, não. Minha mãe só olhava, meu pai só olhava. Eu lembro que uma vez, ele sempre me orientava assim: você vai chegar na casa de alguém, e se você, eu já falava com dente trincado, se você
fizer vergonha, a gente vai conversar no carro. Ou então vou te levar no banheiro. E aí, se te oferecerem alguma coisa, você vai aceitar por educação um pedacinho e não vai repetir. Pois bem, era Páscoa, né? E aí a gente foi na casa da... Sabe o amigo rico? Que tinha um monte de ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa é caro, né, amados? Ovo de Páscoa é caro para dedéu, né? Sempre, agora está pior. Aí tinha uma bandeja que a menina que era filha única, minha coleguinha, tinha ganhado um monte de ovo de Páscoa. Aí ela não aguentava mais comer ovo de Páscoa. Aí a gente foi lá, né, meu pai, minha mãe e minha irmã. Aí elas botaram ovo de Páscoa tudo quebradinho assim, com vários pedaços grandes, né? E eu adoro chocolate, já olhei assim, sentadinha, né, bonitinha. Mocinha. Aí eu olhava assim, quer? Pega! Pode pegar, é para vocês. Eu falei, nossa, é para gente? Então vamos poder levar para casa. Porque era negócio de caixa de bombom só, né? 3 para cada um, então tudo bem. E aí minha mãe já me olhou assim, como quem diz, pega um pequeno, porque você é uma lady, você não vai ficar enchendo a boca. Peguei um pedacinho pequenininho, querendo pegar a metade do ovo, né? Aquele pedaço grandão, assim. Aí minha mão esbarrou no grande, aí ela me fulminou com o olho, aí eu peguei o pequeno. E meu pai lá, né? Imóvel. Eles conversando na sala, tal. Daqui a pouco, come mais. Aí eu... Então, aí eu olhava para minha mãe, aí eu olhava para meu pai. Come mais, deixa ela comer mais. Aí eu... Aí eles olharam assim, come, filha, pode comer mais. Aí eu peguei qual pedaço. Se você adivinhar, é pecado. Se você adivinhar, é pecado, hein? A metade do ovo. Aí minha mãe olhou assim, como quem diz, era para pegar outro pequeno. Naquele dia, amados, naquele dia eu experimentei as palavras de Jesus que diz assim, olha, se você errar sabendo que é pecado, você vai levar muitos açoites. Não é verdade? Jesus falou isso para Pedro? Mas se você errar não sabendo que era problema, que era errado, você vai levar poucos açoites. Mas não vai deixar de levar açoite porque é errado. E tem consequência. Não adivinha não que é pecado, amado. A Correia cantou, sambou, fez batuque. Eu te falei, pá. Aí você vai dizer assim, eles vão dizer, se eles estiverem assistindo na internet, eles vão dizer, que não me lembro disso. Eu falei, exatamente, quem toma lembra, né? Quem dá não lembra, né, amados? E é muito incrível, quando sempre que nós desobedecemos a uma ordem, a gente tem consequências. Não tem jeito. Sabendo que é errado ou não sabendo que é errado. Se você deixar de pagar o imposto de renda, sem saber que você tinha que pagar, você vai sofrer alguma coisa? Claro que vai. Se você tiver uma infração que você não sabia que tinha uma câmera ali e passar acima da velocidade, você vai ter uma punição, amado? Vai. Mesmo não sabendo, não tendo visto a câmera ali. Aí você vai recorrer, vai dizer que não tinha placa 400 metros antes, enfim. Você vai tentar dar o teu jeito. Mas aí já te deu uma dor de cabeça danada, né? E assim é a nossa vida. E Jesus, Ele nos ordenou. Jesus é maior do que qualquer pessoa, qualquer autoridade na face da terra. Porque Romanos capítulo 13 vai dizer que não há autoridade na terra que não seja dada por Ele. Então, Ele é maior que qualquer autoridade constituída. Então, Ele é a autoridade máxima na nossa vida. Ele é o nosso Kyrios, Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. E se Ele deu uma ordem, e nós não estamos cumprindo, e nós olhamos por analogia a nossa vida na infância, na adolescência, na juventude até hoje, sabendo que uma ordem não cumprida traz consequências, você acha mesmo que Deus vai aliviar para nós? Pausa para reflexão. Pausa. Queridos, por trás de uma realidade, de toda realidade tem uma causa. Olha para a sua vida. Mas eu não tenho obedecido porque eu me sinto só. Mas Ele disse que estaria com vocês todos os dias. Então não tem desculpa para se sentir só. Se você está se sentindo só é porque você não está acessando. A palavra do Senhor diz, você quer ver eu te provar isso? O apóstolo Tiago vai nos ensinar que aquele que está alegre, cante louvores. Aquele que está enfermo, faça o quê? Chame os presbíteros
E eles vão orar, e a oração da fé curará o enfermo, não é? O apóstolo Tiago não ensina ninguém, não ensina a igreja de que os líderes, os presbíteros, eles precisam ter bolas de cristal. Eles precisam ser ativados, eles precisam ser chamados. Eles precisam ser ativados assim, olha, eu estou doente, você pode orar por mim, pastor? Você pode me visitar, pastor? Eu sempre dou esse exemplo, porque eu amo esse exemplo, e esse é o exemplo de uma pessoa curada. A Jace é maravilhosa. Ela chega para mim no dia do aniversário dela, cedo ela me manda uma mensagem, pastor, hoje é dia do meu aniversário. Falei, cara, você é a melhor pessoa. Curada. Sabe pessoa curada? É ela. Que não tem essas palhaçadas de não lembrou de mim. Todo mundo lembrou. Queridos, a nossa vida está tão agitada. Diaconisa Rafaela chegou aqui falando disso. Vocês estão sentindo que está passando mais rápido do que a gente imaginava? Está todo mundo, né? Você esquece de pagar a conta. Tu vai lembrar do aniversário de algumas pessoas. Às vezes eu esqueço o aniversário. Não vou nem falar de quem que eu esqueço o aniversário, senão eu vou ser crucificada. Às vezes eu esqueço. Então, amados, você também esquece. Toda a realidade, olha para a realidade da sua vida, tem uma causa. E às vezes a causa está tão longe do efeito, da raiz, que você começa a dizer que é porque ninguém ajuda, que foi azar, as circunstâncias não ajudaram, foi o diabo, né? Quando, na verdade, tudo que está acontecendo ao nosso redor é uma coisa só. Abre tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, para você entender qual é a raiz de todas as coisas. Do porquê algumas realidades estão se apresentando, porquê algumas desobediências têm trazido consequências para a nossa vida. A palavra do Senhor diz assim, em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Na versão Almeida Revista e Corrigida vai dizer, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não é isso? Eis que tudo se fez novo. Tudo é tudo. Eu comecei aqui perguntando para nós, fazendo uma pergunta reflexiva para nós, se nós somos novas criaturas, se nós somos filhos de Deus. Todos aqui responderam que sim, não é verdade? Somos novas criaturas. Nascemos de novo, amém? Então é nova criatura, amém? Você tem uma vida nova, amém? Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 2 e 4 vai dizer para nós que nós precisamos nos revestir de Cristo. Nós recebemos um pano novo. O pano velho que esgarça, que remenda, não faz parte da nossa vida mais. Aquilo era o velho homem, amém? Agora nós temos um pano novo, nós somos como odres novos. E aí nós podemos receber o vinho novo. Só que nós temos uma vida nova, porém estamos tentando encaixar nossa vida nova numa agenda velha. Nós estamos pegando a vida nova que Jesus nos deu e tentando encaixar na agenda do velho homem, da velha mentalidade, do velho coração que não perdoa, que é amargurado, que é inseguro, que é ferido, que tem uma autojustiça absurda, de tanta autojustiça se torna soberba porque não consegue perdoar uma pessoa. Entende? Porque o próprio Jesus perdoou essa pessoa. Eu não sou digna de perdão, mas ele foi lá e morreu na cruz sem eu ter pedido isso. Eu era inimiga de Deus, você era inimigo de Deus, e ele foi lá e tornou a gente possibilidade de sermos amigos, de sermos adotados. Ele fez um novo e vivo caminho para o Pai. Ele possibilitou que nós fôssemos perdoados e todo o nosso passado fosse esquecido. Mas tem gente que nasceu de novo, mas vive com mentalidade do velho homem. Comportamento do velho homem, coração do velho homem. E vou dizer uma coisa para você, a palavra do Senhor diz que Ele nos deu um novo coração. Então você não pode endurecer o teu coração. Um novo coração, ele pode se endurecer. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se está dizendo, se o profeta está dizendo, se o anjo está dizendo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, quer dizer que
Se o coração está ouvindo a voz de Deus, é porque é um coração que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo. Porque um coração que não tem o Espírito Santo está morto nos seus delitos e pecados, não ouve a voz de Deus. Então, se hoje ouvirdes, é porque tu nasceu de novo. Não endureça. Então, se você endurece o teu coração, o Senhor está dizendo, perdoa. Prioriza o meu reino. Não tenta encaixar o que você deseja na agenda que o céu já entregou na sua mão, novinha em folha, para tu escrever uma nova história com Deus. Estabelecer novas prioridades com o Senhor e lembrar da ordenança dEle para a nossa vida. E aí não dá, amados, para a gente viver como a gente vivia o velho homem, como o coração duro. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. O coração novo, quando ele tem a manutenção da novidade de vida e de um coração quebrantado, é como uma cera de uma vela. Que o Senhor vem com uma palavra e aquece o coração, e aquela palavra se derrete, e o nome disso é quebrantamento. Mas o coração duro, Deus tem uma forma de tratar, e é com a marreta. Diga para o teu irmão assim, Deus usa a marreta. Ele diz que para o coração duro, para a rocha, para a penha, ele usa o martelo. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a pedra, a rocha, a penha, aquilo que está duro. Então, meus amados, lembra que eu falei aqui? Toda realidade tem uma causa. Se você está levando marretada atrás de marretada, é porque a raiz dessa questão é você não estar no centro da vontade de Deus. É você estar ouvindo a voz de Deus, mas está endurecendo o teu coração por causa da tua autojustiça. Por causa do que você acha, por causa até da sua dor. Eu não vou mais passar por isso. Acha o quê? Que eu sou trouxa? Que eu sou trouxa? Vai me enganar? Mas não vai me enganar mesmo. Então eu me blindo e aí eu endureço. Aí Deus vai, ó. Marreta. Marreta. Repete comigo, marreta. Vai, amado. Vem comigo, amado. Hoje eu estou carente. Vem comigo. 1, 2, 3, marreta. 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 Vira para o teu irmão, quando ele chegar de muito mimimi para você, tá difícil, porque tá assim, porque tá assado. Aí você vai falar o quê? O Senhor queria dar fogo, queria acender a luz do Espírito dentro de você, aquecer o teu coração para te derreter, para te quebrantar. Mas já que tu está endurecendo o coração, é o quê? Marreta, amado. Então vamos ter esse código aqui na igreja? Vamos ter esse código? Tu quer fogo ou tu quer marreta? Tu quer marreta, Jossa? Ah, fogo? Não, fogo. Ou então, quando alguém vier de muito mimimi, você já vai olhar assim, ó. Marreta. Amém? Queridos, nós fomos salvos. Temos uma nova vida. Não dá para enquadrar o novo de Deus numa agenda velha. Agenda, queridos, fala de estilo de vida. Você quer conhecer uma pessoa? Olha a agenda dela. Por que eu digo isso? Eu uso planner a minha vida inteira. Antigamente, quando eu era adolescente, usava agenda. A gente que era da igreja adolescente, aí toda adolescente tinha sua agenda. Aí quando a gente tinha uma festividade da igreja, eu era da UPA. Diga assim para mim, UPA. União Presbiteriana de Adolescentes. Quando eu era da UPA, cada menina tinha sua agenda. Aí virava o ano, aí tinha aquele negócio de agenda, né? Qual a tua? Qual você comprou aonde? E tal, você comprou aonde e tal. Aí a gente ia na loja americana. Essa parte vocês cortam, não vou fazer propaganda para a loja americana, não. A gente ia lá e comprava um monte de agenda. Aí a gente ia, por exemplo, no social dos adolescentes, que era uma reunião, uma festinha para trazer amigos não convertidos para participar do nosso ambiente. E ali tinha música, tinha dança, tinha comida, tinha bebida, tinha piada, tinha coisa muito gostosa. E no final, o tio, o líder, dava uma palavra evangelística, fazia o apelo e tinha um monte de jovem adolescente que se convertia. Muito lindo isso, né? Não era na igreja, era sempre na casa de alguém, de um dos adolescentes, aonde os pais faziam o lanche e serviam os adolescentes, servia a igreja do Senhor. Muito lindo isso, essa visão, né? Aí todo final de semana era uma coisa. Um era o social, o outro era evangelismo. A gente vinha para o calçadão, fazia evangelismo, corpo a corpo, né? No outro era a espiritualidade, que era
reforçando o ensino de um devocional, de ter comunhão com Deus. E no outro acho que era gincana, era alguma coisa entre nós, assim, para nós, né, de edificação. E a gente tinha agenda, e a gente botava na agenda, se aquele menino que a gente estava de olho deu um bombom para a gente, o que a gente fazia? Quem teve agenda aqui? Botava na agenda, né? Aí ele fez assim, era quase um diário. Aí colocava assim, sonho de valsa. Aí colocava um negócio assim, aí eu botava batom, aí beijava, assim. Aí botava perfume. Tinha umas coisas muito legais, registrava. Quem é desse tempo? Menino não tem nada disso, né? Quem tinha agenda aqui? Quem fazia agenda? Muito legal, né? Aí a gente olha, a minha agenda era gorda. Parecia a carteira do meu marido, cheia de papel. Né, amor? Cheia de papel. Era gorda, cheia de coisas, cheia de memórias, cheia de colagens, né? Cheia de coisa legal. E eu olhava para a agenda, então eu sempre usei agenda. E aí depois começou a febre do planner. Na febre do planner, a gente tem a visão perfeita da nossa vida, né? Tem planners que eu usei, que eu escrevi o ano inteiro. Mas tem planners que eu escrevi muito pouco. E eu lembro daquela época, foi uma época tão difícil, que eu não tinha vontade de fazer nada, que foi a época que eu tive o burnout. Eu estava muito mal. Eu tinha o planner, mas várias páginas eram em branco. Olha como as coisas que nós vivemos, elas são registradas no nosso ordinário, nas simples coisas. Tudo que nós passamos dentro deixa uma marca fora. Você já percebeu isso? Então, uma realidade que se apresenta tem sempre uma raiz. Tem sempre. Que você quer conhecer uma pessoa, olha para a agenda dela, olha para o planner dela. Se ela tem muita coisa marcada, ela está igual Marta. Ansiosa, aí está em crise, aí tem muita coisa, abraça o mundo inteiro com as pernas, aí fica com crise de ansiedade, aí chora toda hora, aí fica sufocado, quer largar tudo, quer chutar o balde. Quem nunca? Diga para mim. Oh, meu Deus. Né? Assim mesmo. Aí, se você olha assim, que tem muita coisa ticada, você botou bastante tarefa naquele dia. Aí você ticou tudo, ok. Eu fico totalmente feliz. Eu sou uma pessoa que eu tiquei tudo no meu dia, me dá uma sensação de vitória. Quem é assim? Fico assim, gente, me dá uma realização pessoal, eu fico em paz. Se eu ver um monte de tarefa assim, não, eu tive que deixar para o dia seguinte, mas me dá uma angústia. Quem é assim? Quem está aí comigo? Pelo amor de Deus. Não dá uma angústia? Não dá uma sensação de atraso na vida? Aí você vai fazer uma autoanálise e você fala assim, meu Deus, eu deixei de fazer isso por causa disso, então procrastinei. Eu deixei de fazer isso porque eu... Você entendeu, né? Você já está analisando, eu não preciso te expor, amém? Quando você tem poucas coisas feitas, muitas vezes é procrastinação, é medo, é preguiça. Tem agenda que não tem quase nada marcado, ou seja, uma pessoa sem foco, sem ordem na vida, uma vida sem sentido, não tem objetivo. Tem gente que nem agenda não tem, perdido na vida. Olha para o teu irmão e pergunta, tu tem agenda, amado? Você tem planner, amado? Agora pensa bem, a agenda ela mostra para nós o nosso estilo de vida. Ela mostra para a gente o nosso estilo de vida. E não dá, queridos, para a gente ganhar uma vida nova, vivendo do jeito antigo. Jesus aqui estava ressurreto com os discípulos, dizendo assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha, vocês façam o seguinte, vocês vão para o mundo inteiro e contem essa mensagem. Transborda do que vocês estão vendo, do que vocês estão percebendo, de que vocês viram o Senhor, que vocês viram o Cristo, que vocês apalparam o verbo da vida, que os cegos viam, os mudos falavam, os coxos andavam, e a glória de Deus era manifestada. Façam isso. Diga isso para as pessoas e diga que elas precisam se arrepender, que é chegado o reino de Deus. Diga para elas que existe uma realidade que é muito poderosa e que é a verdade de Deus sobre elas, que elas nasceram nessa terra para cumprir um propósito, para serem filhos de Deus, para conhecer o Pai, para ensinar outras pessoas a fazerem isso. Queridos, você é a pessoa mais importante do universo, porque Deus não ia contar nem com os anjos para fazer isso.
Hebreus vai dizer, o escritor aos Hebreus vai dizer que os anjos queriam fazer o que a gente faz, ou o que a gente deve fazer. Agora você entenda. A palavra do Senhor diz assim, o Senhor dá uma ordem para o povo. Santificai-vos, porque farei maravilhas no meio de vós. E muitos de nós queremos viver as maravilhas sem nos preparar, ou seja, sem nos santificar. Nós queremos a bênção sem pagar o preço. Mas tudo foi pago na cruz, sim. Mas existe um caminho de preparação. O próprio Senhor disse isso. Santificai-vos, porque eu farei maravilhas no meio de vocês. Então existe um caminho de santificação, de ajuste, de planejamento, de ordem, de organização, porque isso é um estilo de vida. Se você quer maravilhas na sua vida, se você quer provisão na sua vida, se você quer milagre na sua vida, se você quer uma vida próspera, você tem que fazer o quê? Se preparar, se planejar, ordenar, santificar. E o que é santificar? Tornar separado, você tem que ser diferente do mundo. O velho homem e a velha mulher que você era igual ao mundo. Agora você tem uma nova vida. É separado. É diferente. Amém? Você se regozija nessa palavra? Fala assim, eu sou diferente. Fala assim, eu sou diferenciado. Nós somos, amados. Para com esse negócio, esse chororô de gente escassa, de gente órfã, de gente escrava. Sou ninguém não, eu sou pó. Não sou pó não, amado. Eu sou filha de Deus. Eu não vim do macaco, eu não vim do cachorro. Eu vim do coração de Deus. Eu não sou gafanhoto, não sou cão morto. Amém? Nós somos reino de sacerdotes, geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós nascemos de novo para reinar, para governar. Jesus devolveu para nós tudo aquilo que o diabo tomou de nós no Éden. Por engano, o Senhor veio e nos restituiu tudo. A gente não pode se conformar com o estilo de vida do velho homem, com a agenda do velho homem. Então veja, como é que é a agenda do velho homem? Andando na configuração mental antiga do velho homem, dando vazão às suas preguiças, dando vazão às suas carnalidades, aos seus achismos, ao que você pensa. Deus não está interessado no que você pensa, Deus está interessado na tua obediência. Porque o que você pensa, você está alicerçado. Não, mas eu penso assim. Deus não está nem aí para o que você pensa. O diabo também não está nem aí. Contanto que ele te engane e te dê propina para que você se mantenha no lugar onde está sem fazer nada para o reino. Deixa eu até beber uma água, que essa foi forte até para mim, amados. Pegou, né? Pegou, né, o matador de pitbull? Pegou. A agenda velha do homem velho, do velho homem, como é que é? Correndo atrás do vento errado. Ao invés de correr atrás do vento do Espírito e ser guiado pelo Espírito, a palavra do Senhor diz, aqueles que são os meus adoradores, eles são movidos pela minha presença, pelo meu desejo, pela minha direção. Eles são guiados pelo Espírito. Mas a gente está sendo levado igual criança perdida na praia. O pastor já ensinou aqui várias vezes como é que acha uma criança na praia. É só você olhar a direção do vento. A criança ela é levada pelo vento e ela se perde do Pai. Se você é um cristão imaturo, você vai ser levado pelo vento de qualquer doutrina, pelo vento da moda, pelo vento da internet. Você vai se perder do propósito do Pai para você. Você vai se perder. Você vai desfocar. Essa é a agenda do velho homem. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava aqui ministrando ontem na tarde profética. Foi lindo demais, né, mulheres? Foi maravilhoso. Eu estava falando assim, sabe como é que crente tem vida nova, mas vive como homem velho ele faz? Como é que é o cachorro correndo atrás do rabo? Como é que é? Já viu? Roda, 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 roda. Ele consegue? Ele não consegue pegar. Ele roda, roda, roda e não consegue pegar. Ele cansa, ele cai, ele desmaia, mas não consegue pegar o rabo. É igual crente que tem a nova vida, que tem Jesus, que é para tudo se fazer novo, mas ele vive correndo atrás de bênção, quando a bênção já está nele, porque o rabo está no cachorro. O rabo já é do cachorro, ele não precisa ficar pegando, correndo atrás para pegar. Você entendeu isso? Ele não precisa. A bênção persegue os obedientes. A bênção corre atrás dos filhos, porque nós temos herança. Você não precisa ficar correndo atrás da bênção, você só precisa ser obediente, que a bênção chega. Você só precisa ser santo e separado, porque a maravilha vai ser manifesta no meio de nós. Amém? É só isso, amados, é só isso.
É só quando o Senhor falar assim, ide e pregar o evangelho a toda criatura, batizando, discipulando e enviando eles para o mundo para fazer aquilo que eu comissionei vocês a fazerem, a gente fazer. E aí o Senhor vai mandar prosperidade para a tua casa, vai mandar paz para a tua vida, vai mandar sentido. Sabe aquele vazio que tu sente, que você já tentou de tudo? Você já tentou de tudo, você já tentou vender um monte de coisa, você já tentou abrir empresa, você já tentou um relacionamento, 2, 3, você já tentou ministério aqui, ministério ali, ministério acolá, pular para cá, pular amarelinha, brincar de pique, você já tentou tudo na tua vida, mas ainda sente vazio. Ainda sente assim, meu Deus, tem algo que eu sei que eu preciso fazer, mas eu não estou fazendo. Quem já sentiu isso? Seja honesto. Enquanto a gente correr atrás do rabo, a gente vai estar na agenda do velho homem, tendo vida nova, mas desfrutando de nada. De nada, amados. E sabe o que eu vou te dizer? Gente órfã, gente escrava, constrói para o Egito, mas não sabe construir seu propósito com Deus. Vou te provar isso. Como é que era o povo hebreu no cativeiro egípcio? Eles construíram o Egito, debaixo do tacão da escravidão de Faraó, do domínio de Faraó. Passaram 400 anos. 400 anos escravos, formando mentalidade, formando conduta, formando posicionamento, formando pensamento, formando narrativa, formando visão. Entende? Um povo escravo, um povo órfão. E eles construíram para o Egito. E construíram maravilhas para o Egito. Quando passa ali 40 anos no deserto, eles passaram por causa do quê? Eles tinham a mentalidade de escravo, eles não tinham mentalidade de filho, eles tinham mentalidade de aprisionados, de cativos, eles não tinham mentalidade de livre. E todo mundo que é cativo não anda pela fé, e quem não anda pela fé só colhe escassez e miséria. Quem não anda pela fé não tem visão de futuro, não tem visão do poder de Deus. Aí sabe o que acontece? Eles construíam debaixo da escravidão um Egito maravilhoso, mas quando Deus entrega uma agenda de uma vida nova, uma agenda nova, para eles escreverem o seu propósito com Deus numa terra prometida, numa terra nova, eles não têm coragem. Eles entram, eles veem, eles vão espiar a terra, e eles dizem assim, eles são maiores que nós, a terra é boa, bem que Deus falou que a terra era boa, mas a gente não tem condição nenhuma de construir nada naquele lugar, sabe por quê? Mente escrava. Homem velho, agenda nova, história nova, mas o homem é velho, mente velha, coração velho, percepção velha, e tudo isso só traz uma coisa: desobediência, murmuração, miséria e ainda cativeiro. Que não adianta nada você ser um novo nascido, você ter nova vida, ser uma nova criatura. E a palavra de Deus dizer que todas as coisas se fazem novas. Todas são, todas. Novidade no relacionamento, no casamento. Gente que nasceu de novo, que é crente, que é filho de Deus, tem que ter casamento transformado. Não dá, querido, para dizer que você nasceu de novo e você permaneceu no mesmo problema, no mesmo mau gênio, na mesma xingação, na mesma desconfiança, na mesma falta de perdão, na mesma amargura. Não dá. A conta não fecha. O discurso não bate. Não glorifica Jesus. Aí você, é tudo crente, aí da esquina ouve lá, xingou o maior palavrão. Você fala, é crente? Diz que é nova criatura, mas anda na agenda do homem velho. Meu Deus, a gente precisa entender, amados, os marcadores da nossa vida. A palavra do Senhor diz para nós, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não despreze os pequenos começos. E muitos de nós estamos andando na mentalidade velha, querendo a aprovação do mundo, correndo atrás do vento, correndo atrás de riqueza e posição social. Não valorizando aquilo que Deus entregou na nossa mão. Talvez um pequeno rebanho, talvez uma vida só. Talvez um aluno, talvez uma obra, talvez uma conta, talvez uma loja pequena. E eu aqui não estou alimentando mentalidade pequena não, tá? O Senhor diz que é para você ser fiel no pouco, Ele vai fazer o quê? Te colocar no muito, seja esperto, saiba investir. Amém? No final de tudo, sabe o que fica, amados? E aqui eu encerro.
Muitos planejam uma vida nova, mas não aceitam a direção de Deus para uma história nova. E a história nova com Deus, amados, é exatamente isso. É exatamente isso. Vão e façam. Vão e façam. Que essa palavra ative o teu coração, amados. E a minha pergunta para você é: olha para a tua vida. Você é nova criatura? Você é nova criatura? As coisas velhas já passaram. O medo tem que passar. Não dá para você viver como uma nova criatura com a postura do velho homem, na agenda do velho homem, com o coração do velho homem, com as palavras do velho homem. Você tem que se revestir de Cristo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o vosso culto racional. É intencional, é racional, é uma escolha. Não posso viver assim. Não, a palavra diz que eu quero maravilhas, eu quero milagres, eu quero uma nova realidade, eu quero prosperidade, eu quero a bênção de Deus. Então tem que me santificar. Você conhece as pessoas pelas suas prioridades. E o momento agora de você decidir é se você vai mudar de agenda. Porque você já tem a nova vida em Cristo. Agora você precisa decidir mudar de agenda. E sabe qual é a agenda? Pega a tua Bíblia, a agenda está aí. Os tempos, as estações, as ordens, as orientações. Saber o que Deus pensa, o que Ele gosta, como Ele deseja, se é tempo, se não é, se devo avançar, se devo retroceder. Que ato profético eu tenho que fazer nessa estação? O que eu tenho que renunciar nesse tempo? Como eu preciso parar de falar? Qual a linguagem nova que eu preciso adotar? Qual a visão nova que eu preciso ter? Qual a postura que eu preciso firmar para que o nome de Jesus seja glorificado e as pessoas vejam assim, a conta fecha, porque ele diz que é crente, é nova criatura, então ele anda numa agenda diferente. Billy Graham falou uma coisa muito interessante: nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Então não adianta você ficar correndo atrás do vento errado, corra atrás do vento do Espírito. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Nós já saímos do Egito, amados. Nós já saímos do Egito. Nós precisamos ter uma vida nova, um estilo de vida novo. Você precisa renunciar. Quais são as coisas que você precisa renunciar? Eu quero que você agora feche os olhos e veja a sua agenda velha na sua mão. A sua agenda velha. Quais são as atitudes que não condizem com uma nova criatura? Que você nasceu da água do Espírito, amado. Você é filho de Deus. Você tem que ter a cara do Pai. Você tem que ser parecido com Jesus. E isso não é um peso, isso é um privilégio. É um privilégio. O mais incrível de uma palavra como essa, que nos alinha, que nos confronta, que nos ajusta. O propósito eterno de Deus é que o Pai diz para nós assim: você é filho, você errou, mas o Pai está aqui. O Pai está aqui, corre para o Pai. O Pai está aqui. O perdão está disponível. A restauração está disponível. O Pai está aqui. O remédio está aqui. Tu está com febre, eu tenho remédio para curar isso aí. Tu está com fome, o Pai tem comida para te dar. Tu está com sede, esse é o problema. Tu está com sede, sede de amor, sede de segurança, sede de se sentir capaz, de sentir valor. Deixa eu te dizer aqui, meus amados, não é uma pessoa que vai te validar, é a cruz. É o que Jesus fez. Você precisa ter uma autoestima, uma identificação nessa terra já definida, aprovada pelo amor de Deus. Essa é uma noite de você ter uma transformação mental e de tomar decisões. Você está com a sua agenda velha na mão? Então pegue a sua agenda velha aí.
E decida agora jogar essa agenda velha numa fogueira, para queimar até virar cinza. E receba agora uma agenda nova das mãos do Senhor, para você construir o seu propósito na terra prometida, amados. Essa é noite de ajuste, de alinhamento. É uma noite de decisão, de transformação para uma vida nova, para desfrutar na terra prometida de vitórias, de Jericós que vão ao chão diante da obediência, de terrenos possuídos, de inimigos batendo em retirada com as estratégias do Senhor, porque você seguiu a voz do vento do Espírito. Você abriu aquele dia em branco e falou: eu vou escrever com Deus. Eu vou escrever com Deus. Aleluia. Vamos cantar essa canção e depois vamos orar? Nesse lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abre os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, numa noite de rendição. Nós estamos decidindo, Pai, viver a partir da nossa realidade, da verdade da Tua palavra, que nos liberta, que nos posiciona, que diz que nós somos novas criaturas. Por isso nós precisamos obedecer, ir, fazer, transbordar, dizer para outros filhos e filhas do Senhor, nossos irmãos e irmãs que estão perdidos ainda no mundo, nem sabem que são Teus, que eles precisam fazer o caminho de volta para o Teu coração, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ativa em nós, Pai, essa urgência, a urgência desse tempo. Muda o nosso coração, Pai. Nós nos entregamos aqui, Senhor Deus, nessa noite. Entregamos essa agenda velha, essa forma velha de viver, a forma influenciada pelo medo, pela dor, pela escassez, pela mentalidade de escravo do Egito ainda. Nós saímos do Egito, nós passamos pelas águas do batismo, passamos pelo Mar Vermelho, chegamos do outro lado e cantamos o hino da vitória. Somos de Jesus. Nos perdoa, Pai, por viver uma vida de escravo. Nos perdoa, Senhor, porque sendo novas criaturas ainda estávamos com os trapos do velho homem sobre nós. Nós tiramos de cima de nós. Tira mesmo, querido. Tira esse trapo, esse pano velho, esse pano roto, esse pano que esgarça, que rasga, que mostra a tua nudez toda hora, te envergonha toda hora. Esse pano velho que te envergonha toda hora. Em nome de Jesus de Nazaré, nós nos revestimos de Cristo, nos revestimos de Jesus.
Queremos ser iguais ao Senhor, Jesus, agradar o Pai, ser obedientes. Senhor Deus, dar uma palavra que nós recebemos primeiro, que transformou nossa vida. Pai, em nome de Jesus, renunciamos, Senhor, às ofensas, às mágoas. Em nome de Jesus, renunciamos, Senhor Deus, à autojustiça, a nossa razão encrunhada. Oh Deus, a soberba, a arrogância de nos achar mais importantes, achar que merecemos alguma coisa, que o mundo deve alguma coisa para nós. Nós é que precisamos servir o mundo com a tua graça, o teu amor, o teu evangelho, lavando os pés das pessoas. Deus, em nome de Jesus, nós renunciamos a essa agenda velha. Nós vamos andar na agenda do céu, porque somos novas criaturas. Temos uma vida nova, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Tudo se fez novo, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Glórias ao nome de Jesus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Mais do que guardar essa palavra no coração, aplica essa palavra na tua vida. Queridos, próximo domingo, então, nossa Santa Ceia, lembrando que 9 da manhã, bom dia Espírito Santo, amém? Nós vamos estar recebendo um pastor muito querido aqui, um dos dinossauros do Projeto Vida Nova, vai estar conosco. Então vem com toda a sua família, lembra os irmãos que é a Santa Ceia, manda uma mensagem. Bem, nós vamos fazer o nosso trabalho ali nas redes sociais, mas você também pode fazer com o seu grupo familiar, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a sua noite aí, seu descanso. Deus abençoe a sua saída, a sua chegada na sua casa, que o Senhor possa guardar a sua vida, te livrar de todo mal, de toda emboscada de Satanás, que
Que o Senhor possa te dar e continuar te dando livramentos. Que o Senhor vá diante de ti, diante da sua vida, endireitando caminhos tortos, quebrando portas de bronze, despedaçando ferrolho de ferro. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e preciosas consolações e ajuda do Espírito Santo seja com toda a igreja, em nome de Jesus. Levante sua mão direita comigo e diga bem forte: graça e paz da parte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.